Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Gostaríamos de agradecer o convite que recebemos aqui do nosso Luiz Carlos, do Centro Espírita Guarabense, pela oportunidade de estarmos refletindo sobre esse tema que é de sumo interesse para todos nós. Bom, o Dr. André Luiz nos diz que nós devemos estudar sempre. Mas para quê? Para saber mais. Mas para quê? Para melhor servirmos uns aos outros. Emmanuel nos diz que se a doutrina espírita tem um lema fora da caridade na nossa salvação, a salvação seria a nossa reestruturação em Jesus, para que possamos servir ao Mestre, ajudando-nos, auxiliando-nos uns aos outros nesse processo de aperfeiçoamento íntimo. E é por isso que nós devemos nos unir de conformidade com o que o Cristo nos convidou, nos amando e nos confraternizando. Bom, iniciando o assunto, nós nos lembramos desse livro, que é o Espiritismo, quando Kardec faz uma definição muito interessante da doutrina espírita evangélica. Quando ele nos diz que a doutrina espírita seria a doutrina que trata da natureza, da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então seria a doutrina que trata da origem, da natureza e da destinação dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo dos encarnados. Então seria a doutrina que trata da origem, da natureza e da destinação dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. O tema de hoje envolve as relações com o mundo corporal, porque é uma área inerente à mediunidade. Por que falar de mediunidade? Por que nós estamos aqui numa terça-feira, no feriado, e nós estamos aqui unidos em pensamento no sentido de discutir esse tema? O André Luiz dá um subsídio interessante para nós quando ele fala sobre a preleção do Telésforo no livro Mensageiros, quando o benfeitor diz o seguinte, que a mente humana abre-se cada vez mais por contato com as expressões invisíveis, que isto é uma fatalidade evolutiva, não tem como voltar atrás. Nós chegamos a um ponto que, de forma consciente ou inconsciente, nós estamos interagindo com muita intensidade com o plano espiritual. Ele diz assim: a humanidade terrestre aproxima-se dia a dia da esfera da vibração, de vibração dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. A grande questão é que a esfera que nós estamos em contato, ela é de condição inferior, por isso o alerta que ele nos traz. E nos diz o seguinte, que dia a dia multiplicam-se as pessoas com capacidades mediúnicas. Só que ele nos traz um alerta muito importante. Médiuns inconscientes de sua mediunidade, entregues às mãos dos espíritos inferiores, que quase sempre esses próprios médiuns nós inconscientemente não admitimos, deixamos à vontade para agir. Então só esse alerta do Telésforo já nos justifica estarmos aqui numa terça-feira à tarde para discutirmos sobre esse assunto de tanta importância para nós. Bom, a mediunidade surgiu no meio espírita. Foi Kardec que trouxe as noções teóricas e práticas da mediunidade propriamente dito. Olha, se a gente pegar o mais antigo código religioso que se pode imaginar aqui na Terra, que é a doutrina dos Vedas na Índia, nós vamos encontrar a seguinte citação de um dos seus sacerdotes, onde se diz que no dia da comemoração dos mortos, a alma dos antigos vivos podem e se comunicam com alguns homens que têm capacidade de receber os seus ensinamentos e enviá-los aos homens. Então, nós vemos ali nos Vedas que a interação entre os dois planos, da esfera física e esfera extrafísica, ela já estava relatada com muita propriedade. Os iniciados egípcios também tinham uma interação muito ostensiva com o plano espiritual. Nosso irmão próprio Moisés foi um grande médium em que se sobressaía o efeito físico, inclusive sendo ele, durante parte da sua mocidade, um iniciado egípcio, onde ele aprendeu muito do que ele haveria de colocar em prática à época em que ele atuou
trazendo a primeira revelação de Deus à Terra, a lei de justiça. Muito bem, Sócrates, o grande precursor do Cristo, ele ouviu o seu bom gênio, era orientado e era de uma forma muito ostensiva também, ele se interagia com o plano espiritual. Jesus, gente, Jesus foi um ser, ele é o governador espiritual do nosso planeta. Ele foi um ser anímico por excelência. Os Espíritos dizem, André Luiz nos diz, numa nota de rodapé no livro Mecanismo da Mediunidade, que se ele for considerado médium, na verdade o Leon Denis já havia trago essa informação antes de André Luiz, ele pode ser considerado médium de Deus, instrumento da vontade divina aqui para todos nós. E entre os discípulos, nós vimos uma interação interessante. Na verdade, os 3 primeiros séculos do cristianismo, quando o Emmanuel escreveu no Paulo Estevam as tarefas da Casa do Caminho, o contato com os Espíritos era muito presente na vida dos obreiros. E o Paulo viveu isso. À medida que ele foi se superando, ele foi se interagindo cada vez mais com os Espíritos, e quem lê a obra consegue perceber disso. Ao ponto que tem uma passagem muito interessante no livro Paulo Estevam, quando Paulo, após a conversão, já após o preparo no deserto, ele já estava executando a tarefa de divulgação do Evangelho em outras plagas, acompanhado por Silas, e no meio da sua preleção, uma moça, considerada uma pitonisa da época, ela começa a gritar: recebei os enviados do Altíssimo, pois eles anunciam a verdade. O que o Paulo fez? Ele parou a preleção, ele desceu do púlpito e se dirigiu de uma forma muito enérgica para aquela moça, e diz assim: espírito infeliz, deixai essa moça, em nome de Jesus eu vos ordeno. E ela teve uma síncope, e ela desmaiou, acordou e voltou ao normal. Aí o Silas chegou nele e falou assim: olha, o que é isso que aconteceu? Aí o Paulo disse para o Silas: olha, esse espírito podia falar em Deus, mas ele não provinha de Deus, porque se ele proviesse de Deus, ele exaltaria o nosso esforço, mas jamais virtudes que nós não possuímos, porquanto ainda somos almas em desenvolvimento com Jesus nosso Mestre, longe da perfeição. Então, a interação e a sabedoria, o preparo, a ostensividade que o Paulo tinha com o plano espiritual era muito grande. Com o passar do tempo, nós sabemos que a mediunidade foi um meio pelo qual os benfeitores começaram a nos avisar dos nossos desvios humanos, fugindo da pureza e da simplicidade do Evangelho de Jesus. E por isso, muitas perseguições passaram a acontecer, haja vista a história de Joana d'Arc, que foi uma médium de grande potencialidade, que exerceu uma tarefa definida para manter a linha gênica do povo francês, antigos druidas, para que grandes movimentos do pensamento humano chegassem naquela região, inclusive a nova revelação. Muito bem, mas o que seria a mediunidade então? Os benfeitores, o próprio André Luiz nos diz que a mediunidade é o desenvolvimento de um sexto sentido, de um sentido pelo qual nós acessamos uma esfera de vibração além daquela que habitualmente nós registramos com os nossos sentidos habituais, que seria então o produto de uma predisposição biopsíquica, como o nosso irmão leu muito bem na codificação, quando Kardec nos disse sobre a predisposição orgânica da mediunidade. Orgânica não somente no sentido do corpo físico, mas também no sentido dos corpos espirituais. Quem são os médiuns então? Kardec diz para nós: médiuns somos todos nós, ou seja, médiuns são aqueles que sentem em grau qualquer a influência dos espíritos, e essa é uma faculdade inerente ao desenvolvimento do espírito humano. Muito bem, então o Kardec nos diz isso. O Emmanuel, num dos prefácios da obra do André Luiz, nos diz que todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associados às energias edificantes, se o nosso pensamento flui em direção de uma vida superior, ou associando-nos, unindo-nos às forças deprimentes, corruptoras, se nós ainda não nos escravizamos a uma vida primitivista, a uma vida voltada às paixões humanas. A dependência, a questão da sintonia nossa, é realmente o teor do nosso pensamento.
Inclusive, olha que coisa interessante, lá no Mensageiros, o Alexandre dizendo: aqui você observa o trabalho simples da transmissão mental. Temos um fenômeno intuitivo que é comum a todas as criaturas no plano construtivo ou destrutivo. Veja bem, ela, a mocinha, era a mocinha que tinha acabado de sair do centro, rapaz, a família em dificuldade, todos melhoraram muito o padrão mental. Na hora que saíram, eles já voltaram à sintonia habitual, mas a moça conseguiu ainda manter um padrão psíquico elevado. E o benfeitor aproximou-se dela, espalmou a mão sobre os seus centros cerebrais e começou a intuí-la. E através dela começou a tentar despertar para a responsabilidade superior a questão da vida mental da sua mãe e do seu irmão. E aí ela conseguia traduzir para os dois com uma acurácia muito grande o que o benfeitor queria dizer. O André Luiz ficou impressionado. Aí o Alexandre disse: olha, ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante sem estar a serviço técnico da mediunidade. Olha que coisa interessante. Todas as almas retas, equilibradas e leais servidoras podem comungar com os mensageiros divinos e receber os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica da mediunidade, que agora se desenvolve no mundo, principalmente no mundo ocidental. Isso é muito importante, porque isso, como diz o Telésforo, é uma fatalidade evolutiva para nós. A intuição, então, é um processo muito interessante, né, gente? Às vezes a gente está com dificuldade no nosso caminho, às vezes uma questão de ordem mais difícil, e de repente a gente, na prece mesmo, de repente vem um flash na cabecinha da gente, um caminho a ser seguido, aquela questão se resolve. Muitos de nós vão bater no peito e falar assim: não, eu sou bom demais. Outros vão falar assim: nossa, o acaso foi muito a meu favor. E muitos de nós temos condição de agradecer a sugestão de um benfeitor, de um espírito simpático, de um espírito afim, que às vezes nos auxiliou naquele momento. Por isso que o Alexandre chega a dizer para o André Luiz: médiuns, todos os somos, inclusive nós outros, os desencarnados, intermediários do bem que procede do mais alto, ou portadores do mal, colhido nas ondas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. Bom, André Luiz estava desencarnado com o Alexandre. Quer dizer que se eu desencarno e venho aqui para o umbral fino, onde está ali o Campos da Paz, no livro Mensageiros, no caso que nós vamos citar a Casa Transitória Fabiano de Cristo, e a maioria de nós não vamos conseguir acessar as vibrações das dimensões superiores, que o Chico Coegorina descreveu também pelos espíritos de André Luiz e Lúcius. Então, o que o André Luiz comenta conosco aqui, lá no Obreiros? Sim, Luciana, tanto quanto estiver ao seu alcance, sendo o seu veículo de manifestação, que é o corpo astral da Luciana naquele momento, já que o ambiente permanece pesadíssimo. Desloca-se agora da tela e vem ao nosso encontro, que era uma benfeitora de elevada hierarquia. Por quê? Porque aquela tela, ela era um instrumento de materialização daquele espírito naquela dimensão, que aquela tela recebia o ectoplasma dos espíritos que moravam naquela dimensão. Só que aí o que aconteceu? O ambiente estava tão pesado que só a Luciana, que já tinha um grau de sensibilidade maior, percebeu aquilo. Aí a nossa irmã Zenobia falou: olha, Luciana, então você incorpore, ceda o seu aparelho para ela, para o benfeitor, para que ele possa nos esclarecer. E aí a Luciana descreve pela vidência naquela dimensão: desloca-se agora o espírito da tela e vem ao nosso encontro. Ela me abraça. Nesse instante, a fisionomia da sensitiva transformou-se. Com a voz altamente modificada, começou a emissária, que proveio do mais alto, a exprimir-se pelo intermédio da Luciana, que era a enfermeira, que estava se preparando com a mediunidade, com os graus, as faculdades paranormais para ajudar o seu pai, que estava ali nas zonas inferiores. E aí a benfeitora começa a dizer: irmãos, seja conosco a paz. Muito bem. Mas por convenção, Kardec depois diz que passa a se utilizar o termo médium para todas as pessoas cujas faculdades mediúnicas
Então, nitidamente caracterizadas e definidas, ao ponto de se traduzir em efeitos ostensivos para nós, por exemplo, nessa dimensão. Através da psicofonia, que é o tema da tarde de hoje, através da psicografia, ou através de um fenômeno de efeito físico, na questão de se ceder o ectoplasma. Onde a gente vê a maior antena psíquico, que habitua aqui, conosco, um espírito que a gente ainda não tem noção ainda de quem é, mas que um dia veremos inteiro, que veio com a tarefa definida em nome de Jesus para nos ajudar nesse sentido, ou por meio de companheiros, confrades nossos, como a Dona Ivone, que teve uma oportunidade belíssima de reconstrução do próprio íntimo e, através do trabalho, reestruturar as próprias entranhas. Muito bem. E a psicofonia propriamente dita? Se a gente consultar o livro dos médiuns, nós não temos muita informação sobre psicofonia no livro dos médiuns não, viu gente? Foi uma faculdade, o Kardec, ele detalhou muito mais a psicografia do que a psicofonia. Por isso que a abençoada faculdade de Chico Xavier é que não vai sustentar a nossa conversa, nosso diálogo aqui na tarde de hoje. Mas o Allan Kardec disse para nós, olha, é a faculdade por meio do qual os espíritos atuam sobre os órgãos da palavra do médium, sobre os órgãos da palavra do médium. A palavra dele é um instrumento do qual se serve o espírito e com a qual uma pessoa estranha pode entrar em comunicação com ele. Então, a faculdade da psicofonia é a faculdade em que o espírito desencarnado pode utilizar-se do aparelho vocal do médium, segundo Allan Kardec, para se interagir com os encarnados. O André Luiz já nos complementou esse conceito, essa conceituação, dizendo que seria a faculdade que permite aos espíritos, utilizando os órgãos vocais do médium, transmitirem a palavra audível a todos que se encontrarem presentes naquele momento. Então, é uma faculdade muito interessante que realmente precisa ser estudada em pormenores por todos nós. Aí o Kardec continua falando para nós, o médium falante se exprime geralmente sem ter consciência do que diz e frequentemente diz coisas completamente fora de suas ideias habituais, dos seus conhecimentos e mesmo do alcance de sua inteligência. Aqui, o Kardec não teve oportunidade de detalhar mecanismos, como o Dr. André Luiz teve a oportunidade, depois de uma vivência abençoada que ele teve na área da ciência aqui na Terra, entendendo a questão da anatomia cerebral, da fisiologia cerebral e de tantas outros pré-requisitos para que ele pudesse assumir essa tarefa de revelação para nós através de Chico Xavier. Muito bem, então ele comenta para nós que o Kardec comenta que frequentemente o médium diz coisas completamente estranhas dos seus conhecimentos, das suas ideias habituais e não tem consciência disso. Então essa interação que o Kardec teve foi com uma forma mais aprofundada de transe da psicofonia, que o André Luiz chamou de psicofonia sonambúlica ou inconsciente. Então ele fala, embora esteja desperto em estado normal, raramente conserva a lembrança do que disse. Nós vamos ver por que raramente ele conserva essa lembrança. A passividade de um médium falante não é sempre bastante completa. Aos que têm intuição do que dizem no próprio momento em que pronunciam as palavras. Agora ele já trouxe o conceito da psicofonia consciente. Olha que coisa interessante e o quanto as obras se complementam realmente. É muito interessante a gente ver que isso vai depender de fatores como flexibilidade mediúnica e também a questão moral que nós vamos abordar. Muito bem. Agora, o Leon Denis já teve uma experiência mais descrita com a incorporação. Porque, olha lá, ele fala assim no invisível. A alma do médium, liberta de sua prisão carnal, paira nas alturas. Então há uma emancipação do espírito do médium. Seus modos de percepção, subitamente recobrados, lhe permitem abranger um vasto círculo. Isso aqui nós vamos ver que bate muito com a descrição da psicofonia sonambúlica da dona Celina no Domínio das Mediunidades.
A essa ordem de fenômenos pertence o estado de transe, que torna possível a incorporação, ao termo incorporação, utilizado por Leon Denis, de espíritos desencarnados ao envoltório do médium, deixado livre, semelhante a um viajante que penetra em casa devoluta, em casa só, em casa abandonada, tá certo? Então esse foi um ponto que o Leon Denis já antecipou para nós, interessantemente. Bom, o médium ostensivo, ele tem que ter uma predisposição biopsíquica mesmo. E isso quem traz para nós é o André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade. Ele fala para nós que o médium, ele é um ser energeticamente, não moralmente, energeticamente instável. Porque as energias que vêm do seu corpo espiritual, da pessoa que não é médium ostensiva, ela atinge as vibrações necessárias passando pelo chakra. O chakra tem essa capacidade de espiritualizar as energias do corpo para o perispírito e materializar as energias do perispírito para o corpo. Essa é a função dos centros de força que o André Luiz trabalhou no livro Entre a Terra e o Céu. Bom, depois que essas energias elas se adequam à nossa dimensão, elas se inserem nos receptores dela, que se encontram no nucleolo da célula, chegando no núcleo, se espargindo no ectoplasma e exercendo suas funções de vitalizar aquela célula. O ser que é médium ostensivo, o que acontece com ele? A energia, a força nervosa, a energia psíquica dele é tão ostensiva que, além de exercer as funções nas células devidas, o que é? Ela expande, ela ainda expande em torno daquela pessoa, abrindo um campo áurico, e esse campo áurico é que é, entre aspas, uma antena psíquica para que essa pessoa, médium ostensiva, possa se interagir e perceber mais as energias que provêm do plano espiritual. Por isso que o médium ostensivo, ele tem essa capacidade de expansão do seu corpo espiritual, e ele passa então a ser uma antena que passa a registrar as vibrações espirituais que circundam a todos nós e que muitos de nós não percebemos. Muito bem, o médium ostensivo, ele é médium ostensivo. Ele vai interagir com os espíritos, melhor dizer. Agora, por que o Kardec diz assim, olha, melhor médium não é aquele que se comunica mais facilmente, mas é aquele que com o tempo conquista com maior intensidade, com maior intervalo de tempo a companhia dos bons espíritos. Porque a sintonia dele, o André Luiz trabalhou num livro muito maior, com o superconsciente, lobos frontais, o consciente, o córtex motor, e o subconsciente, que seria o sistema nervoso primário, aquele gânglios e nervos que nós desenvolvemos no passado. Isso, gente, são campos de fixação da mente. A sutileza dos nossos pensamentos que define aonde eles predominam no nosso cérebro. Bom, se eles são sutis o suficiente para se sintonizarem com os espíritos do plano espiritual também, estão em esforço de transformação moral, estão se esforçando na prática do bem, estão tendo noções de disciplina, responsabilidade, dever, estão tendo o hábito da leitura edificante. Então esses são os fatores que o André Luiz trabalhou no livro Desenvolvimento Mediúnico. Ele vai se situar, se sintonizar mentalmente de uma forma mais predominante com essa classe de espíritos. Se não há esse esforço por parte do médium, ele vai se sintonizar com os espíritos que necessitam energeticamente das vibrações da Terra mesmo, né? Os espíritos que têm dependência dos nossos vícios fisiopsíquicos, dos nossos vícios morais e etc. A sintonia para o médium ostensivo, para o médium que é energeticamente instável, segundo o Dr. André Luiz nessa obra, é um grande desafio. Como nós vimos que todos somos médiums, na verdade é um desafio para todos nós, e é o segredo da felicidade que Jesus nos traz, que é a nossa busca da evangelização. Muito bem. Agora o Espírito precisa estar presente para o médium incorporar. Olha que coisa interessante. Será que precisa? Vamos ver o que o Emmanuel fala. Lá no livro Emmanuel, entidades sábias e benevolentes que já se desvencilharam totalmente dos envoltórios terrenos, ou seja, passaram pelo corpo mental, que o André Luiz fala em duas obras, pelo corpo causal, que só no nosso lar o Lisas fala dele, para o André Luiz, e outros corpos mais sutis,
enviam aos homens, mesmo assim eles enviam aos homens a sua mensagem luminosa dos cismos resplandecentes, em que se encontram, e formulando o desejo de ação dos planos de matéria, atuam com sua vontade superior sobre o cérebro visado, o qual se encontra em afinidade com suas vibrações e, através de forças teledinâmicas, influenciam a natureza particular do sensitivo, afetando o sensório, atuando sobre seus centros ópticos, no caso da vidência, auditivo, no caso da audiência, desaparecendo perfeitamente as distâncias que não se medem. Então, isso é muito importante, a gente ter isso na cabecinha nossa. Quando o André Luiz falou do Asclepios, o Asclepios era um espírito que pertencia à entidade, à humanidade redimida do planeta Terra, que para reencarnar precisaria só vir aqui de 500 em 500 anos, aquela coisa que a gente precisa estudar bastante ainda, que é um negócio que sempre nos chamou muita atenção, porque aquele espírito poderia só ter esse intervalo, que é um assunto que um dia a gente pode estar refletindo. Mas o André Luiz pergunta assim, olha, mas ele pode mandar uma mensagem pela psicografia ou pela psicofonia? Aí o benfeitor falou, pode. O difícil é arrumar alguém que tenha capacidade receptiva para receber. E aí quando o Pietro Baldi esteve aqui, quem que o Chico recebeu? Não foi o Francisco de Assis? Não foi o Espírito, assim, um dos mais perfeitos símbolos de Jesus, aquele discípulo bem amado que o Chico falou no livro de entrevista, confirmado pelo Chico a reencarnação do João Evangelista. E olha que interessante isso, né? Agora, o Chico se limitava a receber o Francisco de Assis, ou aqui ou lá no Cinza não tinha as reuniões sem censura da zoantropia que o Chico replasmava pelo espírito desse pessoal. Então, que aula, né, gente? Que algo que a gente tem que respeitar. Mas a distância, ela pode ser, ela não é uma barreira para os espíritos de grande hierarquia, mas também não é uma barreira para os espíritos de menor hierarquia moral, mas que tem um domínio mental muito grande. Porque lá no livro Instruções Psicofônicas, o Efigênio S. Victor Norque, ele falou das esferas que, no trabalho de desobsessão, a terceira esfera estava fora do centro, resguardada por uma tela de força, e os espíritos, quando os espíritos permitiam, aquelas entidades que dificultavam o trabalho da casa e que era possível, o que os espíritos permitiam a manifestação, manifestava lá de fora, um fenômeno de força teledinâmica. Isso aí é alguns conceitos interessantes. Então o Emmanuel termina, na alma do médium, do sujeito, começa a operar-se uma série de fenômenos alucinatórios sob a ação consciente do espírito que o guia dos planos intangíveis. Muito bem. Bom, o espírito, o médium expande o seu corpo espiritual no momento do fenômeno, do transe, e ele capta a onda mental do espírito. Segundo André Luiz, onde que essa onda chega? A epífise, ela está aqui, ela está aqui no epitálamo, pequenininha aqui, mas ela que segrega os hormônios, secreta os hormônios psíquicos, para que abra uma janela dimensional naquele momento. Aberta essa janela dimensional, a onda mental chega nessa região central do cérebro, quando ela chamou de diencéfalo, que é o tálamo, hipotálamo, substância reticular ascendente. Nessa hora, olha que coisa bonita, gente. Segundo André Luiz, dessa região central, esse estímulo espiritual atravessa a substância cinzenta e chega lá no córtex. Mas é lá no córtex que tem o centro da visão, onde o espírito atua para poder ser visto, que tem o centro auditivo, da audiência mediúnica, e tem o centro motor. Aquela impulsão, o frêmito, segundo André Luiz, não é só o espírito revestindo o braço do médium com o ectoplasma e indo com a mãozinha dele pegando. O espírito não usa nem mão no fenômeno de efeito físico para levar a mesa. Eles saturam a mesa com o ectoplasma e pelo pensamento é que eles elevam a mesa. Isso é interessante a gente avaliar essas descrições que o André Luiz fez. Então aquele impulso é um estímulo do córtex pelo primeiro neurônio motor, segundo neurônio motor, faz um movimento involuntário, típico de um fenômeno epileptóide, inclusive. Por que o Chico não teve aquela historinha do Dr. Elias fazendo o eletroencefalo do Chico e tinha umas ondas diferentes lá no momento do transe? Por quê? Porque aquilo era estímulo espiritual mesmo. Só que o que a gente diferencia um médium, uma pessoa como o Chico, e essa questão de dizer a questão patológica do problema? É a conduta moral, é o exemplo de vida,
é o equilíbrio mental-emocional da pessoa envolvida no processo da mediunidade. Muito bem, então, olha que coisa interessante. A psicografia, a psicofonia, a evidência, a audiência, elas estão muito relacionadas à fisiologia, à anatofisiologia cerebral, segundo André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. E essa áreazinha aqui, ó, de compreensão da palavra, no córtex, que é a área que é estimulada no momento da psicofonia, e nesse momento da psicofonia, através dos neurônios que vem aqui para a glote, o complexo nervoso que nós temos aqui, no centro da fala, que vai ser magnetizado em conjunto pelos espíritos, após o funcionamento da equipe, ou durante o funcionamento da epípse, para que o fenômeno aconteça. E aí, quando o espírito aprofunda o transe, nós vamos ver, ele se afasta do corpo. Ele entra num fenômeno de desdobramento consciente, ou sonambulismo completo. Nessa hora, ele tem menos contato, e isso é potencializado pelos espíritos nos centros da memória, que estão aqui, ó, no lobo temporal, hipocampo, no tórax centro-original. Essas áreas são automaticamente inativadas, não diria, mas menos ativadas, porque o André Luiz chega a dizer que se o médium concentrar muito depois, ele aciona o registro da memória e consegue perceber alguma coisa que foi escrito, perceber alguma coisa que foi falada. Muito bem. Nosso irmão geral, ele já trouxe isso aqui direitinho, de uma forma magistral para nós. Ó. Calixto, no caso da psicografia. Por quê? Porque aqui no Dicionários, o André Luiz usou o exemplo da psicografia para falar da psicofonia. Por isso que a gente trouxe. Ó. Calixto postou-se ao lado do médium, enlaçou, abraçou ele e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocou-lhe o centro da memória. Quando ele fez isso, foi para verificar o grau de consciência que ele teria naquele momento e para buscar acionar a filtragem, porque em todo fenômeno mediúnico tem um componentezinho anímico, porque o espírito vai lançar a ideia, a filtragem corre por conta do conhecimento adquirido do médium na vida atual e nas vidas anteriores, como no fenômeno inclusive da xenoglossia. Então, na hora que ele tocou no cérebro de memória com os dedos, como a recolher o material de lembrança do companheiro. O que ele poderia usar na hora de escrever? Pouco a pouco vi que a luz mental, a onda mental do comunicante se irradiava do médium. A zona motora, que é aquela que a gente mostrou lá no córtex, adquiriu uma nova cor e outra luminosidade. Aí o Alexandre veio aqui e colocou a mãozinha na zona que tem a consciência do médium mesmo. O que poderia, o pensamento atual, o momento dele, que é o lobo frontal, que poderia repercutir e colocar ideias dele, enxertar de uma forma menos equilibrada a onda mental do espírito. E ele inativou aquilo ali, ou ele tentou, fez o máximo, evitando as interferências do aparelho mediúnico. E aí o Calixto começou a escrever. Aqui, como ele disse muito bem, a gente não viu fenômeno de efeito físico aqui no braço. O médium, o espírito saturar aqui de ectoplasma, segurar, escrever, pode acontecer? Pode, mas o André Luiz não chegou a descrever isso, mostrando que isso não é o mais comum, mesmo na psicofonia inconsciente, mesmo na psicografia mecânica, viu? Porque o impulso, ele é neuronial, segundo o André Luiz. Aí, ele fala assim, ó, sobre a psicofonia. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas da psicografia, acrescentando, porém, que necessitaremos proteger com mais carinho o centro da linguagem na zona motora, que já não é mais o centro do movimento do cérebro. O que os espíritos vão estimular é o centro da linguagem, que é aquele que nós mostramos aqui no slide, fazendo refletir o nosso potencial magnético sobre os músculos da fala do aparelho vocal. O incansável instrutor se detinha no auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculos do centro da fala. Então ele magnetizou o córtex da fala, ele magnetizou o sistema nervoso da glote e do centro da fala mesmo, e os músculos que fazem o espírito, que o ser humano conversar. Então esse é o mecanismo que o André Luiz traz no livro Evolução em Dois Mundos, e aqui ele cita para nós. E aí, essa dupla aqui então trouxe para nós, olha, a psicofonia então ela pode ser consciente ou inconsciente, também chamada de sonambúlica. Então aqui eu fiz questão de trazer assim, o diálogo completo e a descrição completa para a gente refletir lá nos domínios da mediunidade. Olha lá. Os condutores localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia, no caso aqui da psicofonia
consciente. Então, os guardiões da casa, os espíritos responsáveis pela defesa da casa, localizaram o sofredor, o espírito menos feliz, ao lado de Dona Eugênia. O mentor aplicou-lhes força magnética sobre o córtex cerebral, depois de arrojar vários feixes luminosos sobre a extensa região da glote. Isso aqui é o que eu acabei de falar, que o André Luiz já tinha descrito no livro Missionários da Luz. Agora, a partir de agora, então, há um fenômeno que o André Luiz usa esse termo, enxertia neuropsíquica. Enxertia, olha que coisa interessante, né? Notamos que a médium afastou-se do corpo, mantendo-se junto desse corpo, do seu corpo físico, à distância de alguns centímetros. Mesmo na psicofonia consciente, há uma emancipação. Aí o que aconteceu? O espírito sentava-se rente da médium, inclinando sobre o equipamento mediúnico, ao qual estava ao lado, à maneira de alguém que se debruça numa janela. Então ele debruçou realmente sobre a médium. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro do espírito. Então, o que o André Luiz vai querer dizer é isso aqui, gente, ó. O espírito lança a ideia que passa no cérebro perispiritual da médium para ela filtrar aqui no cérebro físico. Então, no caso da psicofonia consciente, essa enxertia que dá aqui primeiro faz com que o médium, se ele estiver devidamente preparado, tenha um controle interessante sobre o que o espírito vai falar. Então, ele fala assim, olha, o fenômeno da psicofonia consciente é o trabalho dos médiuns falantes. Embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual a nossa irmã estará informada de todas as palavras que ele mentalize e pretende dizer. Então ela tem uma pré-informação antes daquela palavra, aquela onda mental seja materializada pelo seu centro vocal, pela sua voz no plano físico. Ela se aposta o espírito se aposta temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensorial, enxergando, ouvindo e raciocinando com algum equilíbrio, por meio das energias dela. Então, o tal tão falado choque anímico, nós já temos aqui uma das funções dele. Porque aquele espírito que estava numa fixação mental, como nós vamos ver, ele já tende, pela enfermagem espiritual do médium, que normalmente está se esforçando bastante em iniciar os pensamentos durante o dia a dia, ele já tende a retornar a sua ambivalência de ideia, que normalmente nós não temos quando a gente está naquele período que o Kardec chamou de perturbação após o desencarne do corpo físico. Aí o André Luiz continua: Eugênia, todavia, comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo como se fosse uma enfermeira, concordando com os caprichos de um doente no objetivo de auxiliá-lo. Esse capricho é limitado, porque, consciente de todas as intenções do espírito a quem empresta o carro físico, nosso amigo reserva o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Então, na hora que vem a vontade de dar aquele empurrão, a gente vê isso na prática, né? Nos nossos trabalhos, aquele empurrão, aquela pancada na mesa, e na hora que está chegando perto, algo segura. É a capacidade de vigilância do médium consciente, da psicofonia consciente naquele momento. Pela corrente nervosa, conhecerá as palavras na formação, que eles estão ligados mentalmente aqui, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Pode assim frustrar qualquer abuso, fiscalizando-lhe propósitos e expressões. O médium responsável tem o dever de colaborar na preservação da ordem e do respeito na obra de assistência aos desencarnados. Muito bem, André Luiz fala que essa é a faculdade que mais predomina, assim como a ação mecânica, no caso da psicografia, é a que predomina nos nossos trabalhos de esclarecimento mediúnico. Então o espírito entra com a ação, o médium a vontade e a vigilância. Bom, vamos ver as diferenças da psicofonia consciente. Primeiro, essa tal de Celina, né, gente? Sim, a gente não vai entrar em detalhe, né? Que espírito que é essa Celina aqui, né? Porque, assim, o respeito que o André Luiz falou dessa senhora aqui no livro, todos os momentos que ele descreve algo sobre ela, é um negócio que sempre nos chamou muita atenção, muita atenção. Então, como que aconteceu isso? A Celina se concentrou,
desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Então, ela mesma se desligou do corpo físico no fenômeno da psicofonia inconsciente. E ela estava exteriorizando um campo áureo assim, brilhante, que o André Luiz respeitou bastante. A nobre senhora, ela mesma, foi lá buscar o espírito, abriu os braços ao espírito dementado e o auxiliou a se assenhorear do seu veículo físico. Então ela foi consciente, como uma enfermeira amiga, abraçou esse espírito e conduziu ela própria, o espírito, a utilizar o seu aparelhamento físico. Qual se for atraído por vigoroso imã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando essa organização ao corpo instintivamente. Auxiliado pelo guardião que o trazia o espírito, sentou-se com dificuldade, afigurando-se intensivamente ao ligado ao cérebro mediúnico, o cérebro do corpo físico. Aí olha que coisa interessante, gente. Imagina só, aqui está a médium dobrada, aqui está o espírito utilizando o corpo físico da médium. Esse campo áurico que essa médium tem era tão equilibrado que ela parecia, o espírito dentro desse campo áurico dela, a grandeza moral dela tanto, que esse campo áurico parecia que ele estava dentro, segundo o André Luiz vai falar, que ele estava dentro de um aquário, preso e totalmente governado e vencido hipnoticamente pela energia superior dessa senhora. Então ele fala assim, da médium partia fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, envolvê-lo o espírito. Em vista disso, ainda que senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado, igual a um peixe em furiosa reação entre os limites estreitos de um recipiente que em vão procurava dilacerar. Então ele não conseguia sair da influência do magnetismo superior dessa senhora em espírito. Olha que coisa interessante. A médium era um instrumento passivo do exterior, mas nas profundezas do ser mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Então o espírito tinha liberdade para utilizar o aparelho físico dela, mas ele estava totalmente dominado pela grandeza espiritual. Era um domínio mental baseado na hierarquia moral daquela médium. Aparecia completamente implantado, ele estava implantado no corpo físico, na organização fisiológica da médium, de modo natural e espontâneo. Isso aí dava liberdade para ele dar mais detalhes da sua personalidade, detalhes que convenceriam bastante na questão da certeza da sua personalidade, tudo direitinho. Então, André Luiz fala assim: Celina é sonâmbula perfeita. A psicofonia se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. Ela não tem dificuldade para se desligar de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Então a influência dela é toda espiritual. Por sua posição mediúnica, é de extrema passividade. Por isso mesmo revela-se um comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. Então por isso ele daria maior detalhes do ocorrido. Interessante, né? Quem leu expressões psicofônicas, voz do grande além, o Chico fazia isso, né? E assim, a capacidade dele da psicofonia é um negócio também que é um negócio impressionante, né? Aqueles detalhes. Pois é, e tal. Bom, o comunicante permanece agressivo como é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que se situam na retaguarda dos domínios do espírito. Impelido a obedecer, ele recebe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. Então a luz realmente ela tem um domínio maior sobre as coisas. Isso é da lei divina. Aí o André Luiz foi o Hilário que perguntou assim: olha, ela vai se recordar? Porque o fenômeno era inconsciente. Se desejar, a médium poderá recordar com esforço das palavras do comunicante, mas na situação em que se reconhece,
não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Então ela está desligada dos centros da memória naquele momento. Aí eles perguntam os dois, né? Falam, então o negócio é bom demais, vamos aprofundar o trânsito de todo mundo. Vamos pôr todo mundo para ser inconsciente, porque aí nós vamos ter assim, detalhes fantásticos para estudo e tudo direitinho. Aí o Wallace fala assim, olha, o sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente naqueles que não possuem méritos morais suficientes para a própria defesa, pode levar à subjugação completa, que ele chamou de possessão. Kardec inicialmente não aceitou esse termo, depois para frente ele reconsiderou, e sempre nociva. E quando ele reconsiderou lá nos artigos da Revista Espírita, ele não reconsiderou por conta de processo obsessivo, ele reconsiderou por conta de espíritos superiores com o seu médico, dado assim a afinidade que ele encontrou em determinada médium, e que ele comenta lá para nós. Isso aí é muito interessante. Aí por isso que essa questão moral é que define isso para nós. Será se nós temos a mesma condição da Celina? Será se nós estamos prontos realmente para isso? Né? Então, os espíritos têm uma certa responsabilidade para conosco e nós para com eles e conosco mesmo. Aí, por isso, quando André Luiz fala do mecanismo da mediunidade, quanto mais se lhe acentuam, ou seja, do médium, o aperfeiçoamento, a abnegação, a cultura, o desinteresse, mais se lhe sutilizam os pensamentos e mais se lhe aguçam as percepções. E assim as ondas mentais vão se conjugando na mesma expressão. Nesta base, identificamos a incorporação em diversos graus de consciência. Então, quanto mais o médium se preparar e se superar do ponto de vista moral, mais ele vai ter condições de se entregar no momento do fenômeno. Que hora que acaba a live mesmo? Já acabou? 4h30? 4h30. Bom, aí eu volto a dizer do Chico, né? Olha lá o Clóvis falando assim, 6 de janeiro de 42, eu pude escutar a palavra articulada direta do Emmanuel. Olha como que ele fala. Outra era a tonalidade da voz, diferente a vibração das cordas vocais, mais denso o volume das ondas de som, além de manifesta transfiguração fisionômica do instrumento mediúnico. Aí ele comenta ainda nesse dia, fala assim, olha, o Chico recebeu na xenoglossina do idioma luxemburguês, e ele conseguia deixar gravadas as vozes do poetas com o timbre exato de quando estavam encarnados. Então quem acompanhou isso pessoalmente deve ter sido um negócio assim impressionante, né? Assim, tinha que ter muito mérito para ter acompanhado isso mesmo. Bom, aí olha a inversão. Em vez do espírito vir, o médium vai até onde o espírito está para receber a mensagem. Lá no Nomismo da Mediunidade, o caso do Castro, o desdobramento em serviço. Olha, com o auxílio do benfeitor, o médium exteriorizado, depois que ele devolveu as emanações neuropsíquicas orgânicas, que em seu conjunto, segundo André Luiz, é o corpo vital ou duplo etéreo, ele ficou livre, emancipado, em desdobramento no plano espiritual e ligado ao corpo pelo cordão de prata, o laço aeriforme. 2 guardas lhe aplicaram um capacete em forma de antolho. Sabe o que é isso? Que é o negócio do cavalo mesmo, né? Que só vê na frente, não vê nada de lado para não dispersar a atenção dele. E para a viagem astral, não deverá dispersar a sua atenção. Castro será treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermos de qualquer posição, que ele iria lá. Aí ele chegou lá, um confrade que dirigiu o centro lá há muito tempo, muito querido, e ele foi lá onde estava esse confrade, e aí durante o trabalho, ele falava pela ligação do cordão fluídico, se dava uma força romboide aqui do cérebro, segundo André Luiz, ele falava pelo seu instrumento físico, que noite é essa, tenho medo. Aí na hora que ele saiu do umbral mesmo, ele fala, que alívio, nós vemos a barreira das trevas, eu estou vendo a cidade de luz. E aí era onde o Oliveira estava. Ainda em recuperação, não pode ir à reunião, mas poderá enviar sua mensagem por intermédio do companheiro que o visita. Então, ele falou assim, abraça-me, querido amigo. Na hora que eles se abraçaram, se imantaram espiritualmente, e aí o Espírito falou para os amigos que estavam lá na reunião, meus amigos, que o Senhor lhes pague, e agradeceu o mundo.
Então, olha aqui, o médium, isso aqui é do Martins Peralta, né, estudando a mediunidade, ajuda muito esses entendimentos. O médium, desdobrado, conversando com o amigo em recuperação, e os benfeitores aqui ajudando ele nesse processo de desdobramento espiritual, que o Kardec utilizava como sonambulismo. Sonambulismo não era o termo que o Kardec utilizava, desdobramento é um termo posterior. Muito bem. Mas pode haver o contrário, um sonambulismo não assessorado, que o André Luiz trouxe como torturado. Então, estava lá a jovem doente dentro do centro espírita, e os benfeitores, os guardiões da casa, a pedido do dirigente, pediu que se entrasse, deixasse entrar o espírito que a perseguia. Então, guardas permitiram acesso do irmão dementado. Ele precipitou-se num abraço, um amplexo fluídico sobre a jovem doente, que começou a gritar. Inicialmente, as cordas vocais revelavam-se incapazes de funcionar. Raul aplicou energias magnéticas sobre o tórax e então conseguiu verbalizar a moça, em processo de transe, sonambulo, doente, enfermo, filha desventurada, curiosa, criminosa. Então, o espírito se manifestando através da médium enferma. É a própria desventurada que fala, imantada pelo companheiro cérebro a cérebro, pelo espírito. Não se recordará de nada, pois as células do córtex cerebral estão totalmente destrambelhadas pelo espírito. Nos transes desse tipo, a pessoa, o médium enfermo, cai em profunda hipnose e passa a retratar os desequilíbrios do espírito. Apontando a garganta da médium, avermelhada e inchada, o benfeitor disse: tem a glote dominada por perturbação momentânea, só se expressa de forma rouca, quebrando as palavras. Isso porque recebe as sensações do irmão torturado, copiando-lhe o modo de ser. Bom, aí o André perguntou: mas essa moça é médium? Ele falou: sim, porque devido à interação entre os dois, mas em processo de reajustamento. Médios recontam de toda parte, é uma fatalidade evolutiva. Porém, raros nessa densidade do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas particulares, sem os enigmas ocultos do caminho que lhes é particular. E o caso da possessão propriamente dita, ele relatou para nós. Os guardas permitiram a entrada do espírito enfurecido, dizendo: Pedro, Pedro. Alcançando o encarnado, esse crai e grita desamparado. Pedro e o obsessor pareciam agora fundidos um no outro. Isso aconteceu, o Pedro teve uma crise convulsiva tônico-clônico generalizada. Liberou esfíncter, movimento tônico, movimento clônico, e ele teve celorreia, babou, igualzinho um ataque de epilepsia primária, que você faz tudo quanto é exame, e está lá no elétrico certo, mas não tem um lobo solitário na cabeça, não tem cercose, não tem um estudo metabólico, não tem nada. Era um ataque epilético. O infeliz perseguidor entranhava-se no corpo da vítima. Repreensões injuriosas, por vezes, saíam da boca do médium enfermo. Seu córtex cerebral estava envolvido de massa escura fluídica. O André Luiz falou: aos olhos do mundo, o pessoal vê os médicos como epilepsia primária. Para nós, é uma possessão completa. Presenciamos um ataque epilético, mas somos constrangidos a identificá-lo como um transe mediúnico de baixo teor, porque verificamos a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíprocos. André Luiz desvendando uma síndrome primária, ou seja, sem causa definida, ainda para nós aqui. Então, olha os médios ostensivos, aparelhos mediúnicos, o benfeitor falando com André Luiz: valiosos não se improvisam. Como em todas as edificações preciosas, reclamam o quê? Esforço, sacrifício, coragem e tempo. E sem amor e devotamento não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis na tarefa de intercâmbio. Tempo, gente. Sabe por quê? Você acha que o sujeito nasce médio ostensivo? A primeira vez que ele teve contato com a espiritualidade, os espíritos falam que não. Então ele precisa aprender sem examinar, servir alguém sem esmorecer. Vamos conversar sobre a Dona Ivone, que é ela que mostra isso para nós nas entrevistas. Olha lá. Nunca desenvolvi a mediunidade. Ela se apresentou por si naturalmente, como deve ser, sem que eu me preocupasse em atraí-la. Porém, em verdade, não há necessidade de se desenvolver a faculdade mediúnica. Ela se apresenta sozinha, desenvolvendo o sentido de aflorar e existir. Se realmente existir e se formos dedicados às operosidades espíritas. Bom, ela nasceu com a predisposição biopsíquica, mas quando que ela realmente afrouxou esses laços? Primeiro,
lá na época do massacre de São Bartolomeu, com a personagem Ruth Carolina de La Chapelle, onde o Charles, o espírito de Carlos Felipe de La Chapelle II, ele era um espírito de grandíssima hierarquia, que ajudava as pessoas como médico e o Guenet, e ele foi morto no massacre de São Bartolomeu. E ele era noivo. Ele era noivo da Otília. A Otília, infelizmente, não conseguiu perdoar aquela situação. Ela não tinha a grandeza da família dos La Chapelle. E aí, o que aconteceu? A Ruth, que era a irmãzinha do Carlos, também não tinha essa grandeza voltada ao Evangelho ainda. A Otília fez um pacto ali com ela, adoeceu, e antes de encarnar, falou: olha, se a vida continuar, eu vou te ajudar a gente a vingar. E aí a Otília aproximava da Ruth, e a Ruth tinha intuição, ela tinha a mediunidade intuitiva. Olha, eu acho que eu sinto a alma lacrimosa dela ao pé de mim nesse momento, e acho que o que vem na minha cabeça é fazer isso. Naquela época, ela já estava com a intuição. Na próxima, como André de Guzman, no livro Drama de Bretanha, ela já era uma possessa completa, totalmente com a sua predisposição mesmo, psíquica já devassada. Olha lá, violenta crise epilética de Gliera em acusações terríveis e ameaças eram repetidas contra ela própria por uma entidade invisível. E isso era frequente desde a infância de André. Ele descreve as crises convulsivas assim como André Luiz. Então, quando os espíritos falam para ela que ela realmente nasceu, mas essa faculdade ela foi desbravada antes, e foi mesmo, olha lá, o dom que possuis é força celeste que Deus concedeu aos antigos perjuros do dever para ajudá-los a se reerguerem do opróbrio de graves delinquências pretéritas. Então o Charles vai dizendo para elas: servirás a Deus e ao próximo com ele, quanto no seu exercício te reabilitarás do passado pecaminoso para uma nova vida, inspirada no amor e na justiça, razão pela qual deverás respeitar e amar este dom. E isso estende para mim, isso estende para muitos de nós aqui presentes. O Dr. Henrique, certa vez na reunião nossa, ele falou assim: olha, gente, imagina que eu no passado utilizei mal da faculdade da voz, do dom de falar. O André Luiz fala: cada dom de falar se não for para servir o bem. Eu não consegui fazer isso. Através disso eu destruí lares e tudo direitinho. Chega no plano espiritual, a consciência em determinado momento acusa e imprime automaticamente no chakra aqui relacionado à voz, o laríngeo, essa questão de uma predisposição mórbida que ele traz lá no livro Evolução de Deus. Na formação de um novo aparelho, posso vir com a disritmolalia, que é a gaguez. Posso vir com predisposição com câncer de laringe, câncer de corda vocal. Mas aí chega um ponto que Jesus fala assim, brincando com ele, fala assim: mas você pode vir médico psicofônico também. Em vez de sofrer, sofre trabalhando. Sofre ali 3 dias antes, com aquela pressão espiritual, aquele desconforto que a gente tem até o dia da reunião. Depois fica ali mais uns 2 dias bonzinho e volta a sofrer de novo. Isso é bom demais, né, gente? Que bênção que nós temos nesse sentido aí. E o Emmanuel, ele ratifica isso para nós. Olha, lá no Emmanuel, os médiuns em geral, somos nós, almas que fracassamos desastradamente, que contrariamos o curso da lei divina e que resgatamos sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, muitas vezes no passado obscuro e delituoso. Caminhando já para o final, não é só sintonia, a filtragem também. A filtragem existe, por isso que o nosso irmão Geraldo falou com muita propriedade sobre a importância do preparo do médico. Lembra lá no Mundo Maior, aquele sujeito que era médico lá e tinha trabalhado na casa, e aí fizeram lá os espíritos assim, um preparo grande para ele trazer, ele era muito querido, ia trazer uma mensagem pela médium muito evangelizada da casa. E aí o que aconteceu? Na hora que ela recebeu a mensagem, o cunho moral da mensagem foi lindo. Só que todo mundo queria que ela falasse, em vez de falta de ar, de espineia, em vez de termos técnicos. E ela não trazia aquilo de experiência gravada no inconsciente dela, ela não filtrou. Aí todo mundo falou assim: hoje você não foi bem, né? Esse não é nosso amigo nunca. Ele falou muito simples. E ela ficou tristinha. Nossa colaboradora, o benfeitor falando, não possui suficiente espaço interior para conjugar ideias e conhecimentos. Não trouxe de outras existências, nem abriu nas experiências atuais,
as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido em área específica, no caso aí dessa que nós citamos, pode conferir. O comunicante vê-se compelido a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio das palavras que lhe é peculiar, as definições novas que lhe coroam a memória no círculo dos conhecimentos dos clientes. Olha lá, porque normalmente eles acessam a memória nossa. Eulália, aí o benfeitor, né, chegou nela, quietinho, o benfeitor dela falou assim: olha, Eulália, que era médico, nossos amigos não te acusam, nem te ferem, tão somente dormem na ilusão e sonham apartados da verdade. Desculpa-os pelas futilidades do momento. Então ele deu uma força muito grande, o dever dela estava cumprido, ela serenou, saiu tristinha, mas dormiu em paz, porque ela tinha feito a parte da gente. E o André Luiz vem esclarecendo essas coisinhas para a gente, né, que é de grande importância. Por que a Dona Ivone teve facilidade lá de receber o Leon Tolstói, junto com o Charles, naquele livro Ressurreição e Vida? Ela conta que ela teve uma passagem lá na União Soviética, na Rússia, naquelas regiões, em que facilitou muito ela conseguir filtrar aquelas paisagens, aquelas paisagens que ela conseguiu filtrar. Agora, quando a gente fala em filtrar, tem gente falando no Chico. Eles têm noção do Chico. Quando a gente vai ler o Introdução em Dois Mundos, em Casa da Habilidade, particularmente eu tive vontade de vomitar. Primeira vez que eu li, eu tive náusea. Eu falei assim, gente, o que é isso? Aí eu tive que pegar livro de física, a gente teve que pegar livro de embriologia cerebral, anatomia, fisiologia, aquelas coisas lá, para tentar, 4, 5 vezes estudar, parar para tentar assimilar alguma coisa. E o homem filtrou. Quando a gente vê o primeiro livro da Lavra Mediúnica, o Parnaso Elentum Centésimo de doutorado, confirmando literalmente o estilo de cada um daqueles espíritos, o homem filtrou. O povo chegava perto lá para discutir astronomia, na hora que o técnico parava, ele dava umas dicasinhas para o técnico continuar. Então, assim, a gente não tem noção do que é a potência intelectual do Chico, só que ele se escondeu através, né, da sua simplicidade, do Emmanuel mesmo, tudo direito. Mas para filtrar o que ele filtrou, meu Deus. E a psicofonia é a faculdade mais frequente, porque, principalmente após aí o exemplo do Chico e as obras que chegaram, os trabalhos de esclarecimento mediúnico, eles se disseminaram aqui, né? Então, o Leonidas tinha uma vivência nisso, né? Olha, em nosso grupo, o poder fluídico dos espíritos guias era suficiente para anular por completo a personalidade do sensitivo e evitar qualquer intervenção da subconsciência, ou seja, assistência lá do Espírito Azul, e o Jerônimo de Braga estava muito vinculado, eles todos ali, à época da Reforma, era um negócio impressionante, e os médios tinham essa flexibilidade. Desde que a possessão é completa, face à luz e depois, quando o Espírito se retira, torna-se a reduzi-la para facilitar a ação fluídica dos invisíveis e o ingresso de novo se manifestar. Então, desde aquela época, eles não usavam luz, eles usavam a luz de menor vibração, como André Luiz descreve lá no livro Desobsessão. Em geral, os espíritos guias são os primeiros que se manifestam, dando conselhos, instruções repassadas de lógica e de grandeza sobre os problemas da vida e do destino. Assim foram as instruções psicofônicas, e assim a sugestão que o André Luiz dá no livro Desobsessão. Instruções psicofônicas normalmente eram no final. Sucedem-se depois conversa com espíritos menos elevados, desde colegas e obsessores. Olha o trabalho igualzinho dela escreveu, muito interessante. Cada médium serve atualmente de órgão a 3 espíritos diferentes numa mesma sessão. Aqui eu não falo se era o benfeitor mais 2, mas era o que o André Luiz fala. O benfeitor, que é capaz de receber as orientações, mais 2 que o André Luiz fala. É precisamente nos fenômenos de incorporação, essa sonambúlica, que mais positiva se revela a identidade dos espíritos, quando o transe é profundo e completa a posse daquele sobre o sensitivo. Por suas atitudes, seus gestos, suas alocuções, o espírito se mostra tal qual era aqui na Terra. Nos trabalhos de esclarecimento mediúnico, isso é de André Luiz, as entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensação. Por isso que é um trabalho interessante do envolvimento de nós encarnados, apesar de quando o psicoscópio age lá, né, você vai deixar muito a desejar, mas
No espaço, sem a bênção da incorporação, os seus fluidos ainda grosseiros não lhe permitem entrar em relação com os espíritos mais adiantados, isso os espíritos em maior grau de perturbação. Os desencarnados trazem à mente interior vibratório idêntico ao da existência na carne, respirando na mesma faixa de impressões. Eles se conservam por algum tempo incapazes de apreender as vibrações do plano espiritual superior. E se a alma não conseguiu desvencilhar-se enquanto da terra do egoísmo, do ódio, da revolta, da perversidade, delinquência, fanatismo, vingança, paixão e vícios, afasta-se do corpo com a densidade específica da fixação mental a que se afeiçoa, sofrendo em si os choques e entrechoques das suas próprias coisas desvairadas em circuito fechado sobre si mesmo. Isso é a fixação mental, o monoideísmo, André Luiz. No momento do trânsito do choque anímico, isso ajuda muito a se desfazer. Além de que o espírito carrega consigo uma certa quanto de ectoplasma que favorece intervenções por parte dos benfeitores especializados nessas áreas, em cirurgias pré-espirituais, etc. Os espíritos comuns. E aí é muito legal o Silvio André Luiz escrevendo isso, né? As entidades inferiores que rodeavam os obsidiados não nos registravam presença em virtude do baixo padrão vibratório em que se mantinham, mas se sentiu à vontade ao contato com os companheiros encarnados. Fui surpreendido com a chegada de 2 amigos do nosso plano, para os quais os obsessores olharam com certo receio. Eram desencarnados, e que os obsessores não viam André Luiz, não viam Alexandre, mas esses 2 viam. Por que será? Vamos ver. São nossos intérpretes, junto das entidades perseguidoras. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles estavam materializados naquela dimensão. Vários ajudantes dos serviços recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, no ectoplasma nosso, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico. Esse material representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores da nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança de almas. Então, nós agradecemos muito ao médium de Deus que possa nos ajudar a continuar nas nossas labutas do dia a dia, que é o trabalho que fortalece a gente mesmo, assim como a Maria Lourdes certa vez escreveu pelo Chico, né? No tempo que se desdobra, sem 1 minuto de sobra no dia se recompor, entendendo o tempo agora, pelos bens de toda hora, muito obrigado, Senhor, pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte e pela flor, por toda a amplidão que vejo, do trabalho bem fazejo, muito obrigado, Senhor, pela fé que me descansa, no regaço da esperança, pelas promessas do amor, pelo caminho risonho do ideal a que me exponho, muito obrigado, Senhor, por todas as alegrias, ante as bênçãos que me envias do plano superior, pelos problemas e provas da senda em que me renovas, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, uma pequena lembrança.